Então vamos ler lá a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios 15. Eu quero falar sobre 4 benefícios da ressurreição. Hoje nós, como cristãos, celebramos a ressurreição de Jesus. E eu quero falar sobre 4 benefícios da ressurreição de Jesus aos que creem. Aos que creem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 12. Esse capítulo aqui, se você tiver um tempinho, leia todo em casa. Eu vou ler apenas alguns versículos, porque esse é o capítulo que mais fala da ressurreição de Jesus. Então, se você tiver um tempinho e quiser se consagrar, leia todo, do versículo 1 até o 54. Mas eu vou ler apenas 10 versículos. Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo para os irmãos de Corinto, ele diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição de mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda vocês estão, sabe aonde? Presos aos seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão o quê, irmãos? Perdidos. Se é somente para esta vida, presta atenção, se é somente para essa vida que você tem esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Tem uma tradução que diz assim: somos os mais miseráveis de todos os homens, se a nossa esperança é só nessa vida. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Alguém pode dizer um aleluia? Sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Ou seja, Cristo é o primeiro daqueles que já dormiram. Visto que a morte veio por intermédio de um só, quem? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, quem? Cristo. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos seremos vivificados. Digam glória a Deus. Hoje nós celebramos a ressurreição do Senhor. E esse texto da Bíblia é o texto mais exaustivo, mais profundo, mais completo, que fala da ressurreição de Jesus. Você que é cristão, a ressurreição de Jesus é a doutrina central da fé cristã. A ressurreição de Cristo é o fundamento da fé cristã, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui em vão, apenas religiosos. E Paulo escreve esta carta para a igreja de Corinto. Você sabe que essa igreja de Corinto, eles aprontavam demais. E Paulo escreve à igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto começou a abandonar a doutrina da ressurreição. E Paulo, ele começa a dizer que os coríntios, no lugar de ler a Bíblia Sagrada, de se aprofundar na Bíblia Sagrada, eles estavam se aprofundando em filosofia grega. Filosofia grega. Vocês lembram que os gregos ali naquela época, em Atenas, era o berço da filosofia. E os coríntios estavam sendo influenciados por a filosofia. É que nem alguns de vocês sendo influenciados hoje pela neurociência. Hoje muitas igrejas não pregam mais o evangelho, prega neurociência, prega coaching, prega psiquiatria, prega filosofia. Essas coisas são erradas? Não, são boas, mas não no púlpito. No púlpito se prega o evangelho. Então Paulo, agora preocupado e com essa influência filosófica grega ali, de Platão, de Sócrates, Paulo, as doutrinas eram totalmente diferentes. E Paulo, ele está preocupado porque na filosofia grega dizia que a matéria é má e que o espírito é bom. Para os gregos, o corpo é apenas prisão da alma. Para os gregos, no corpo não há nada de bom. Essa é a filosofia grega. Mas para o cristianismo não.
O nosso corpo um dia ressuscitará. Então, porque os gregos achavam que o corpo é aquele que prende a alma, que o corpo é mau, que a matéria é má, eles caíam em dois extremos. O primeiro extremo era no ascetismo, ou seja, eles mutilavam o corpo, eles jejuavam, eles se machucavam, porque esse corpo é mau, eu preciso danificar esse corpo. Ou um outro extremo, eles caíam ou no ascetismo ou no hedonismo. O que é o hedonismo? Eles tinham práticas sexuais ilícitas. Já que esse corpo aqui não aproveita nada, eu vou cair na gandaia, eu vou cair no prazer, a minha vida vai ser só de prazer. Hoje muita gente vive o hedonismo, ele só quer prazer. E Paulo, ele chega agora nesse ambiente filosófico grego, onde a igreja de Corinto estava sendo influenciado, e ele prega sobre a ressurreição. E Paulo diz assim: não, vocês estão enganados. Esse corpo que vocês dizem que é mau, que é matéria, que é apenas a prisão do corpo, que é a clausura do corpo, esse corpo um dia ressuscitará gloriosamente. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é habitação de Deus. E Paulo começa a chegar a pregar para os gregos isso. Era o pessoal mais eloquente, mais entendido da época. Só que eles ouvem Paulo, e sabe qual foi a reação deles? Atos 17:32. Diz assim: quando os gregos ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles, vocês estão comigo aí ou não? Zombaram. E outros, mais assim polidos, outros mais refinados, disseram assim: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Mas sabe quando é outra vez? Nunca. Porque eles, não, olha, é que o que você prega não tem nada a ver do que a gente ensina. Você prega sobre a ressurreição do corpo, e nós achamos que o corpo é mau, é matéria. E Paulo, nessa doutrina da ressurreição, ele é ali rejeitado, ele é execrado, ele é abominado. Por quê? Porque o cristianismo, ele é singular, ele é único. E tem muitas pessoas que começam a misturar cristianismo, o evangelho de Jesus, com filosofias. Esses dias eu estava dando aula, e um aluno falou assim: ô pastor, eu estou ouvindo muitos filósofos. Eu falei: maravilha, teologia e filosofia andam juntos, mas toma cuidado, que o evangelho é uma coisa, filosofia é outra coisa. E Paulo, ele começa a pregar sobre sobre a ressurreição, e ele começa a dizer: ora, haverá ressurreição, porque o nosso Salvador morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E Paulo, ele começa a dizer: porque se Cristo não ressuscitou, ele não pode ser Salvador. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria o maior enganador da história. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele teria enganado, seria uma ilusão para o mundo. Mas eu quero dizer para você, alto e bom som nessa manhã, que Cristo ressuscitou. E agora rapidamente, porque eu acredito que um bacalhau deve estar te esperando lá na sua casa, uma comida agradável, eu quero falar sobre 4 benefícios da ressurreição. Bacalhau é coisa de católico, mas a gente come também. 4 benefícios da ressurreição de Cristo. Quantos creem que Cristo ressuscitou? Dá glória a Deus. Aleluia. O primeiro benefício da ressurreição de Cristo é que todos os nossos pecados foram perdoados. Isso aí merecia glória, glória. Aleluia. Aí os palmeirenses não dão glória, fica calado. Paulo diz aqui no versículo 3 o seguinte: olha só, irmãos, porque o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelo quê, irmãos? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo, ele vai dizer que o primeiro benefício da ressurreição de Cristo é que os nossos pecados foram totalmente perdoados. Paulo aqui, ele fala 3 coisas. Primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo,
ele foi sepultado. Terceiro, ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Alguém aí pode dar um glória a Deus? Ou seja, a morte e a ressurreição de Jesus agradou o Pai. Lá na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados, até o pecado que você vai cometer amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, daqui 10 anos. Cristo já pagou ali na cruz do Calvário. Por isso que lá em Romanos capítulo 4, verso 25, diz assim: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ou seja, Cristo morreu quando ele disse lá na cruz: está consumado. No grego, tetelestai, ele diz assim: todos os seus pecados foram pagos. É como assim, uma caderneta que você tinha uma dívida, e aí você tinha uma dívida ali, e aí Jesus veio e cancelou toda a dívida que era contra você. Alguém pode dar um glória a Deus? Alguém aqui já comprou de caderneta, que nem eu? Então a caderneta era assim, você ia comprando, o dono lá ia colocando, e chegava no fim do mês, ele carimbava, dizia o quê? Está pago, agora você pode comprar de novo. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, porque nós tínhamos uma dívida para com Deus. Cada pecado que você comete é uma dívida. Por isso que lá na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, o pecado é uma dívida. Cada pecado que você comete é uma dívida. E pecado não é só matar, beber e fumar, não. Pensar coisa errada é pecado. Ter disposições erradas é pecado. Pecado é muito mais do que nós imaginamos. Nós cometemos muitos pecados que a gente não tem nem ideia. São muitos. Por exemplo, se você cometesse 10 pecados por dia, é muito. Lembre que o que você pensa também é pecado. Aquele pensamento que quis matar seu marido, pecado. Aquele pensamento que o vizinho estava com o som alto, você jogou uma bombinha na casa dele, pecado também. Aquela briga lá no trânsito, que você chamou o cara de barbeiro, pecado. Aquele motoqueiro que chutou o seu retrovisor, você xingou a mãe dele, pecado. Mas vamos dizer que você cometa 10 pecados por dia. Eu estou pondo por baixo, porque alguns de vocês é muito mais do que isso. Vamos dizer, no final de um mês, quem é bom de matemática, já pecou quantos pecados? 300 pecados. No final de um ano, 3.650 pecados. Que nem eu tenho mais de 60 anos. Multiplica 3.650 por ser mais de 60 anos. Vai dar milhares e milhares de pecados. Você está olhando comigo como se eu fosse um miserável pecador. E eu sou mesmo, mas você também é. Agora eu quero dizer para você que lá na cruz, Jesus morreu por todos os seus pecados. Pastor, e o pecado que eu vou cometer? Já morreu Jesus. E o depois da manhã? Já morreu. Ah, pastor, se for assim, então eu vou cair no pecado. Quem nasceu de novo não quer viver na prática do pecado. Quem nasceu de novo, ele quer viver uma vida santa. Ele quer ser que nem Jesus. Então, o primeiro benefício que nós temos com a morte de Cristo é que Ele morreu por todos os nossos pecados. E Paulo diz que Ele morreu pelos pecados e Ele ressuscitou para a nossa justificação. Olha só, 1 Coríntios 15, 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em vossos pecados. Eu gostaria de ser o versículo antes, perdão, volta um pouquinho, querida. Volta outro. Eu queria ler o Romanos 5, verso 1. Esse. Olha só. Romanos 5, 1 diz assim: tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu falar para você, presta atenção que eu vou falar. Jesus, esse é o Evangelho, morreu por todos os seus pecados. Porque se você tiver um só pecado, você não entra no céu. Um pecado. Se na hora que você morrer, você falar alguma coisa errada, pecado, você está perdido.
Entendeu? Por isso que nós não acreditamos na doutrina da perca de salvação. Porque toda pessoa fragilizada no hospital, ela vai falar alguma coisa indevida e ela vai cometer um pecado. E aí ela morre sem salvação. Por isso que nós que viemos de uma teologia reformada, sadia, estudada, nós cremos que a salvação não se perde. Por quê? Jesus morreu por todos os nossos pecados. E a Bíblia diz assim: tendo sido justificados pela fé. O que é justificação? Estuda o que é justificação. Justificação é Deus tornou você justo. A Bíblia Sagrada vai dizer assim: aquele que não conheceu o pecado, Jesus, se fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deixa eu falar para você, você que nasceu de novo, hoje, você é justo diante de Deus. Deus olha para você como se você não tivesse cometido nenhum pecado. Esse aleluia que você dá, eu falo um negócio desse, aleluia. Deus olha para você como se você não tivesse cometido nenhum pecado. Por isso, não adianta você fazer aquela oração: Senhor, eu sou um pecador miserável. Deus olha assim e fala: eu morri por você, eu te justifiquei, eu não vejo nenhum pecado, e você está se chamando de miserável pecador? Eu não estou dizendo que a gente não peca. A Bíblia diz que aquele diz que não peca, chama Deus de mentiroso. Nós pecamos, mas Deus justificou em Cristo todos os nossos pecados. Ele olha para você como alguém justo. Por isso que lá quando você estiver no seu último suspiro, se você falar alguma coisa que não deve, Cristo morreu por aquele pecado. Por isso que você morre em Cristo e está na presença de Deus. Quantos podem dar um glória a Deus? Aleluia. Isso é maravilhoso, isso é o Evangelho. E quando você entende o Evangelho, você já não vive mais debaixo de condenação. Será que eu sou salvo hoje? Hoje eu estou salvo. Briguei com a mulher, estou perdido. Hoje será que eu estou salvo? Será que meu nome está no livro? Você sai dessa perturbação neurótica, porque você tem certeza que foi perdoado por todos os seus pecados. Diga aí um glória a Deus, aleluia. Não é maravilhoso celebrar a ressurreição? Que Cristo morreu pelo meu pecado e ressuscitou para a justificação. Eu sou justo diante de Deus. Porque quando eu chegar lá nos portais da glória, não vai ter lá um anjo lá dizendo assim: ei, por que você merece entrar aqui no céu? Aí você vai falar: eu era da Água Viva, eu fui no encontro, eu fui numa célula, eu dei um dízimo um dia lá. É por isso que você vai entrar no céu? Não. Quando você chegar lá, o que vai acontecer? O anjo vai olhar: Cristo em você, pode entrar, você tem acesso à presença do Pai, porque Ele morreu pelos seus pecados, não há mais pecado diante de você. Dá um aleluia. O segundo benefício da ressurreição é que a ressurreição de Cristo, ela fundamenta a nossa fé, e a nossa fé é uma fé consistente. Olha só, 1 Coríntios 15, 17, Paulo diz assim: e se Cristo não ressuscitou? Ele está falando para os corintianos lá, que achavam que Cristo poderia não ter ressuscitado, influenciado pela filosofia grega, e porque os gregos não acreditavam na ressurreição do corpo. E se Cristo não ressuscitou, a sua fé é o que, irmãos? Inútil, vão. A sua fé é vazia, e vocês ainda estão aonde? Seus pecados. E se você está nos seus pecados, você vai para onde? Para o inferno. E Paulo diz no verso 18: nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão aonde? Perdidos. Se Cristo não ressuscitou, você está no seu pecado, e os entes queridos que morreram em Cristo estão aonde? Tudo perdido. Paulo, ele diz no verso 20: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, ou seja, o primeiro, Ele abriu o caminho entre aqueles que dormem. Ele abriu o caminho. Dorme o corpo, não a alma. A alma está viva com Deus. Verso 21. Visto que a morte veio por meio de um só. Quem? Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por intermédio de um só. Quem é? Cristo. A morte entrou nós por causa de um homem. Quem é esse homem? Adão. Adão lá no Éden, ele não pecou só para ele representava toda a humanidade. Adão ali no Éden, ele representava
toda a humanidade. Então, quando Adão pecou, a semente do pecado entrou no homem. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente nasce na iniquidade e no pecado. Todos nós temos a semente do pecado, temos essa natureza pecaminosa em nós. Mas o fato é que depois que nós nascemos de novo, agora nós temos também a natureza divina em nós, Cristo em nós. Dá um glória a Deus aí. Então, agora nós temos uma fé consistente, fundamentada, a nossa confiança é em Cristo. E é maravilhoso saber que essa fé é uma fundamentada em fatos históricos. Porque tem fé que ela não tem fundamento. Tem fé por aí, que eu não vou falar algumas para não ofender alguns aqui, que encontraram um negócio lá no meio do rio, e aí é fé. Mas não tem fundamento nenhum. Agora, a ressurreição de Cristo tem alguns fundamentos. E eu quero falar de alguns fundamentos para você, desse segundo benefício da fé em Cristo. Paulo vai dizer assim, que o primeiro lugar, as Escrituras dizem que Cristo ressuscitou. Esse é o primeiro fundamento. A Bíblia Sagrada, você tem uma Bíblia Sagrada aí? A Bíblia diz que Cristo ressuscitou. Paulo vai dizer, pois o que primeiramente lhe transmiti foi que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo quem? O pastor Silvio Galli? Segundo o pastor Fernando? Segundo o apóstolo ou a apostila? Não. Cristo ressuscitou segundo o quê? As Escrituras. Quem crê que a Bíblia é a verdade, levanta a sua Bíblia e dá uma glória a Deus. Eu falei para você levantar a Bíblia, não o celular, mas aceito também o celular. Então a nossa fé estava fundamentada na Bíblia Sagrada, uma promessa de Deus que o Messias viria, ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria, e tudo isso aconteceu. Diga aí um glória a Deus. A segunda coisa que a nossa fé está fundamentada é pelas testemunhas históricas. Por quê? Pessoas viram Cristo ressuscitar. Olha só, 1 Coríntios 15, 5. Ele apareceu primeiro a quem, irmãos? Me ajuda. Pedro, o apóstolo. E depois a quem? Aos 12. Depois disso ele apareceu para mais quantos? 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos quais ainda vivia naquela época. Embora alguns já tenham adormecido o corpo, não a alma. Depois apareceu a Tiago. E então a todos os apóstolos. Depois de aparecer aí para essa turma toda aí, Paulo diz assim no verso 8. Depois desses apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Então, a ressurreição de Jesus, além de a Escritura disser que ele ressuscitou, temos as testemunhas que viram que Cristo ressuscitou. Quantos podem dar um glória a Deus? E a terceira coisa que fundamenta essa fé, que nós temos uma fé fundamentada. Não é uma fé sem raízes, não é uma fé que acredita em qualquer coisa, é uma fé que tem fundamento. Aleluia! Em terceiro lugar, provas emocionais e existenciais. A prova da ressurreição de Cristo, elas são históricas, são escriturísticas, mas as pessoas viveram isso, elas tiveram o poder do Cristo ressurreto nela, e a vida delas foram transformadas. Você quer saber se Cristo habita em você? Se Ele te transformou. Quantos aqui, em alguma área da sua vida, Cristo te transformou? Diga aí um glória a Deus. E a gente pode ver a transformação na vida dos discípulos. Vou dar um exemplo. Pedro, um apóstolo sanguíneo, hemorrágico, temeroso, medroso, antes da ressurreição de Jesus. Mas depois da ressurreição, ele recebe o poder do Espírito Santo e agora se torna um homem corajoso. Então, você também é uma prova da ressurreição de Jesus, porque o poder da ressurreição está sobre você. Não, esse amém foi muito michuruca, eu vou voltar nesse negócio aqui. O poder do Cristo ressurreto está também sobre você. Você é uma prova que Cristo está vivo. Por isso que nós não somos uma igreja água morta, é água viva. Por que vivo? Porque se Cristo ressuscitou, o poder da ressurreição dele está dentro de mim, eu estou vivo. E eu, uma pessoa viva, ela dá glória a Deus, ela dá amém, ela celebra. Amém? Você é uma prova que Cristo está vivo. Agora algumas igrejas não. Algumas igrejas é prova que Cristo está morto. Queima.
Tem algumas igrejas que você entra lá. Esses dias eu fui fazer uma consulta médica no hospital aqui na região. E aí tinha um lava rápido. Eu falei, eu vou deixar o carro para lavar. E aí o rapaz falou, vai demorar 2 horas. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer em 2 horas? Se fosse o pastor Marcelo, ia procurar alguma coisa para comer. Mas como eu sou mais assim, esbelte, né? Eu falei, eu sou mais assim, das coisas espirituais do que as coisas estomacais. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu lembro que eu tinha feito um casamento de 2 surdos numa igreja católica aqui da região. Que um surdo era daqui, o outro surdo era de lá. E essa igreja foi em peso, eu tenho testemunhas, eu não estou inventando não. Eu falei, sabe uma coisa? Ficar fazendo o quê 2 horas? Fui lá na igreja. Irmãos do céu. Começou a me dar uma coisa ruim. Eu quis dar um glória a Deus, mas estava tudo ruim. Seria uma palavra. O que eu faço aqui, sentado? Eu não consigo ficar em silêncio. Eu tenho que... Falei, se eu for orar, eu vou atrapalhar essas pessoas. Aí via lá um negócio de um Cristo morto ali do lado. E tinha um caixão com um Cristo deitado assim. Depois você vai lá, você pode ver que tem. E aí eu falei, mas que coisa. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Mas uma impressão de morte. Por isso que os crentes, deixa eu falar para você, não celebra o dia do Senhor morto. Porque Ele já morreu. Ele ressuscitou. Ele foi assunto aos céus. Está à direita do Pai. Recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E virá buscar uma igreja gloriosa. Diga aí, um glória a Deus, aleluia. Então fala para o seu vizinho aí, o vizinho querido, o poder da ressurreição está aí dentro de você. Aleluia. O poder da ressurreição está aí em você. Então quando você ora pelo enfermo, é o poder da ressurreição. Quando você expulsa o demônio, é o poder da ressurreição. Quando você ministra a unção, é o poder da ressurreição. Oh, isso é maravilhoso. Eita glória. Não dá para ficar quieto, irmão. Não dá para ficar quieto. E se você ficar quieto, eu vou falar, a sua igreja deve ser aquela que eu fui lá. Lá você fica quietinho. Aqui não. Aleluia. Terceiro benefício da ressurreição, porque eu sei que você está de olho no ovo de Páscoa, para falar a verdade. Come à vontade, sem acusação. O terceiro benefício da ressurreição, primeiro, é que Jesus perdoou todos os nossos pecados, não há condenação sobre as nossas vidas. O segundo, é que a nossa fé é fundamentada na Bíblia Sagrada, nos históricos dos discípulos, na nossa própria vida. O terceiro benefício da ressurreição é que os que morreram em Cristo ressuscitaram e estão vivos. Olha só, 1 Coríntios 15, 52. Num momento, Paulo diz, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Apocalipse é a 7ª trombeta. Pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível. E nós seremos o que, irmãos? Transformados. Então agora, a morte, você não tem mais que temer a morte. A morte foi tragada da sua vitória. Jesus tomou a chave da morte do diabo. Onde está a morte? A sua vitória. A morte agora ela passa a ter uma outra perspectiva a partir da ressurreição de Cristo. Porque sem Cristo as pessoas morrem, estão perdidas. Mas com Cristo as pessoas, na verdade, elas nem morrem, elas passam para a presença de Deus. Então deixa eu falar para você, se você está em Cristo, o poder da morte não está em você. Jesus disse que aquele que crê nele saiu da morte e foi para a vida. Eu vou dizer para você aqui, talvez você não crê nisso, mas eu vou falar o que a Bíblia Sagrada diz. O dia que você morrer, você vai fechar os olhos. E quando você abrir, você vai estar do outro lado do céu, num paraíso maravilhoso,
que você só vai falar: por que eu não vim antes para cá? Aleluia. Eu não sei você, mas eu, quando acordo de manhã, a minha mulher acorda rápida. A minha mulher, quando acorda, eu levo 40 minutos para acordar. Eu levanto. Primeira coisa que eu faço, abro os olhos e procuro descobrir de que lado do céu eu estou. Estou do lado de cá ou do lado de lá? Aí quando eu olho para o quarto, eu falo: eu estou do lado de cá ainda, porque pode ser que eu morra dormindo. E quando eu abrir os olhos, eu esteja já diante do Senhor, diante dos querubins, serafins, arcanjos, eu posso estar. Agora, a morte, ela tem que ser vista para nós como crentes de outra perspectiva. Não sei se você já foi num velório de pessoas não crentes. Eu, pessoalmente, eu vou em compaixão, vou mesmo, mas eu ignoro o não crente. Está lá no caixão, perdido, não quis servir a Deus, não amou a Deus, passou uma existência sem lembrar de Deus, não teve tempo para Deus. Você acha que Deus vai ter tempo para ir lá? Resolveu viver uma vida sem Deus, não gosta das coisas de Deus. Você acha que ele vai para o céu? Ele vai se dar mal lá no céu. Lá no céu ele não vai se adaptar. Quem vai para o céu é quem gosta das coisas espirituais. Esse vai estar lá no céu e falar: é aqui, isso aqui. É a mesma coisa quando eu chego lá no Itaquerão: isso aqui é meu lugar, tá entendendo? Agora tem gente que não tem como ele ir para o céu. Se ele ir lá para o céu, ele vai ter problema. Agora, você vai num velório do ímpio, você vê o desespero, a gritaria, porque para eles, a maioria das pessoas, acabou ali, acabou, nunca mais vou ver, não tem mais, né? A maioria das pessoas que eu converso aí fora não acreditam em ressurreição, acreditam que a vida é isso aí, é 70, 80, 90 anos, e acabou, desespero, nunca mais vou ver. Mas a perspectiva cristã não é essa. A perspectiva cristã, a ressurreição, é uma passagem para a vida plena, para a vida eterna. E aí você não vai ter mais esse corpo de pecado que você tem que lutar contra ele. Você vai ter um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado. Você vai viver na presença de Deus para sempre. Oh, aleluia! Então, a morte não causa. Porque, eu vou falar para você. Eu já falei para minha mulher: eu não quero que você chore no dia do meu sepultamento. A não ser que seja de saudade. Puxa, que marido maravilhoso. Não vou encontrar outro aqui não. Espero que não case também. Fique ali lembrando de mim cada dia. Oh, aleluia, volta para cá. Mas a morte já não é mais um sinal de desespero, porque a morte não é o fim. A morte, na verdade, ela te leva, a sua alma volta para Deus, está usufruindo da presença de Deus na igreja gloriosa, triunfante, militante. Paulo chega a dizer que para a igreja de Filipos, que era incomparavelmente melhor estar com Cristo. Era melhor. Tem alguns de vocês que quando morrer, ele vai falar: eu ficava com aquele traço do meu marido, porque eu podia estar aqui no céu. Olha, para que tudo aquilo? Você vai se arrepender de não ter morrido antes. Porque a morte não tem mais a última palavra para nós. Já teve, mas não tem mais. A morte para nós crentes não é um quarto fechado na escuridão, não. A morte é um quarto de janelas abertas, onde a gente vê a glória de Deus, a presença de Deus, e todos aqueles que já estão com Cristo. Vai ser um dia assim. E um dia me fizeram uma pergunta na caixinha do Instagram: pastor, lá nós vamos reconhecer as pessoas? O que você acha? Agora você acha que não? Não faz sentido. Isso aí é budismo, não reconhecer. Porque para o budismo você é uma gota no oceano. Quando você morre é uma gotinha que você está lá no oceano. Não, o cristianismo não. O cristianismo, ele é pessoal, singular. Lá no céu nós vamos nos reconhecer. Você não dá nem um amém por isso? Então já pensou lá no céu? A minha mulher ressuscitou e eu ressuscitei. E aí ela fala: quem é você? Eu falo: sou Silvio Gale. E quem é você, Silvio Gale? Não sei. Não sei? Não. Você vê que a Bíblia mostra que, alguns versículos, não muitos, é claro, que nós vamos ter consciência de quem nós somos. Alguém fez uma outra pergunta, falou: pastor, e qual vai ser a nossa aparência lá? Olha, essa aqui a gente tem, mas eu acho que é quando é jovem.
Você nunca viu aquela música Forever Young? Jovem para sempre? Porque não dá para chegar lá ser um velhinho aqui no céu, Senhor, oh, Senhor. Não, eu acho que é na plenitude. Isso já é um achômetro, a Bíblia não diz. Mas eu acho que eu vou estar lá o Silvio Gale com qual que é a plenitude da idade? 18? 30? 30 anos é a plenitude da idade? 30 anos? Quando a testosterona está lá mais alta, assim, 30 anos. Não, eu acho que eu era mais bonito com 19. Mas tudo bem, cada um escolhe aí, não é? Mas não sei, tudo a gente estamos dando asa para a imaginação. Isso não tem base bíblica. Mas você acha que eu vou estar lá no céu? Eu ressuscitei. Senhor. Não, isso não, filho. Nós vamos estar numa forma maravilhosa. Aleluia. E essas barriguinhas que vocês têm vai ficar tudo aqui no sepulcro. Acabou. Todo mundo esbelte, ninguém sobrepeso. Ali vai ser maravilhoso ali. Glória a Deus. Amém. Agora, do que eu estava falando mesmo? Deixa eu ir para o quarto ponto, porque a hora está chegando. Quarto benefício. Primeiro benefício da morte de Jesus, que Ele já pagou todos os nossos pecados. Segundo benefício da morte de Cristo, que a nossa fé não é uma fé teórica, mística, é uma fé fundamentada na Escritura, em testemunhas, na sua própria experiência da ressurreição. Terceiro benefício da cruz, da morte de Jesus, é que aqueles que morrem em Cristo estão na glória. A doutrina cristã é o seguinte: quando você morre, a sua alma, o seu espírito vai para Deus. O seu corpo fica lá no sepulcro. Agora, você está no céu, não no estado completo, que os teólogos dizem, um estado intermediário, porque o homem é só completo quando ele está com corpo, alma e espírito. Como ele está só em alma e espírito, o corpo ainda está esperando a ressurreição. Mas quando Cristo voltar, o corpo vai ressuscitar e a sua alma e o seu espírito, você vai ser um ser completo em Deus. Diga aí glória a Deus. Bem, agora vamos para o quarto ponto, para facilitar aqui, para a gente ir embora, porque tem gente aí que já falou: hoje eu vou levar minha mulher para almoçar, hoje depois dessa palavra aqui da ressurreição de Jesus, eu vou tomar um açaí com banana e com leite ninho, e vai ser uma glória. Domingo pode, viu, Marcelo? Domingo está liberado. Durante a semana dieta, né, pastor Jefferson? Você não falou que durante a semana dieta e domingo livre, o dia da revolta, hoje eu como que eu, sem condenação. Quarto benefício produzido pela ressurreição de Cristo é que nós vamos receber poder para pregar o Evangelho. Oh, aleluia! Filipenses 3,10 diz assim: quero conhecer a Cristo, Paulo diz, e o poder da sua ressurreição. Há poder no nome de Jesus e há poder na sua ressurreição. E Paulo continua dizendo assim: a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então deixa eu falar para você, o quarto benefício da ressurreição de Jesus é que a ressurreição de Jesus, ela veio trazer poder para a gente pregar o Evangelho. Você percebe uma pessoa que tem o poder da ressurreição. Tem gente que vai pregar o Evangelho e assim, tem poder. Se quiser. Não. Quem tem o poder da ressurreição tem unção. Quem tem o poder da ressurreição prega com autoridade. Quem tem o poder da ressurreição, ele sai para evangelizar, sim. E se encontrar demônio, vocês vão ter um problema comigo. Quem não tem o poder da ressurreição, quando ele vê o demônio, ele fica com medo do demônio. Oh, demônio, tem misericórdia, demônio, por favor, demônio. Esse não tem o poder da ressurreição. Mas quem tem o poder da ressurreição, ele vai para cima do demônio. Por isso que onde tem crente que tem o poder da ressurreição, ele não tem medo de mula sem cabeça, saci pererê, ele não tem medo da loira do banheiro, não tem mais. Tem uns de vocês que ainda tem. Ah, pastor, não vou no banheiro do shopping, pode ter uma loira lá. Vai. Filho, você precisa ter o poder da ressurreição. O poder da ressurreição de Jesus nos dá autoridade para evangelizar, para falar de Jesus, para chegar para aquele seu parente e dizer: ou você se converte, ou você vai para o beleléu.
Não? Poder. Glória a Deus. E a segunda coisa que o poder da ressurreição traz para nós é para enfrentar o sofrimento. Porque não sei se você sabe, a Bíblia Sagrada, ela diz isso, que muitas vezes nós vamos ter que enfrentar adversidades, intempéries, lutas. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15:30, e por quem também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia após dia morro. Eu vos protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor, se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E Paulo, ele diz assim, olha, o poder do sofrimento, o poder da ressurreição, é para a gente também enfrentar o sofrimento. Eu não vou te enganar, nessa vida, uma hora ou outra, você vai estar num lugar indesejável, você vai estar num lugar que você não gostaria de estar. Mas lembrando que nós internamente, nós temos o poder da ressurreição, e o poder da ressurreição vai nos fortalecer para a gente enfrentar o sofrimento. Quarta-feira vamos começar a campanha da família. Talvez você está sofrendo na sua família, talvez com seus filhos, não é, com seu cônjuge, mas o Senhor nos deu poder. O poder da ressurreição é para a gente enfrentar essas coisas, senão você não resiste. Não é só você, é você com o poder da ressurreição de Cristo. Amém, irmãos? E Paulo, e eu encerro dizendo, segundo Coríntios 4:17, Paulo vai dizer assim, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Então deixa eu falar para você, hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus trouxe o perdão para os pecados. A ressurreição de Jesus trouxe base para a nossa fé. A ressurreição de Jesus nos dá esperança que todos que morreram em Cristo estão com Ele. Mas o poder da ressurreição de Jesus também, finalmente, Ele veio para te dar força para você enfrentar as lutas. Enquanto o Paulinho vai tocando aqui no teclado, eu encerro contando essa história para vocês. Havia um casal de missionários que voltaram do campo missionário, e esse casal se dedicou a vida toda num campo missionário, nas regiões mais inóspitas e sujeito a malária, febre amarela. Aqueles missionários, aquele casal de missionários sofreram muito no campo. E depois de 50 anos, eles foram jubilados, eles foram aposentados e voltaram para o seu país de origem. E no navio que eles estavam voltando para o seu país de origem, eles vieram imaginando como eles seriam recebidos pela igreja, se seriam recebidos com honras, na volta para casa, depois de se dedicar a vida inteira numa terra inóspita. Depois de servir a Cristo na China, foram presos, acometidos de febre tifoide, o marido teve um tumor no cérebro. Alguém poderia dizer, depois de dedicar minha vida com tal finalidade, o que eu vou colher na velhice? E aquele casal vinha no navio, provavelmente pensando nessas coisas. Que honra nos espera quando chegarmos em casa. Quando o navio se aproximava do porto para atracar, eles viram muitas bandeirolas, banda, fanfarras, festas, e pensaram, eles estão prontos para receber a gente de volta, eles estão prontos para nos homenagear. Mas quando eles desceram do navio, porque eles estavam viajando de terceira classe e foram os últimos a descer, eles viram que os papéis coloridos estavam espalhados pelo chão, e já não havia mais banda, já não havia mais fanfarra, já não havia mais alegria. Provavelmente chegou alguém importante antes deles, e aquela festa foi preparada para esse pessoal mais importante. E quando eles desceram do navio, não havia ninguém os esperando, ninguém. E eles foram decepcionados para casa, tristes,
por ter trabalhado 50 anos no campo missionário e ninguém estar nos esperando no porto. Não havia festa, não havia boa recepção, não havia presentes, não havia fanfarras, não havia bandas. E aquele homem, revoltado, saiu da sua casa batendo porta, nervoso. E ele disse assim: olha, mulher, é isso que a gente recebe depois de 50 anos servindo a Deus? É esse tipo de honraria que a gente recebe? E ele disse assim: eu vou andar. Mas pergunta aí para o seu Deus, se é isso que Ele tem para nos dar, quando nós voltamos depois de 50 anos trabalhando arduamente no ministério. O homem andou, e ao voltar para casa encontrou a esposa mexendo em alguma coisa ali na pia da cozinha. Entrou e perguntou para a mulher em tom de deboche: então, você falou com seu Deus se é isso que Ele tem para nos dar depois de 50 anos trabalhando exaustivamente no ministério, uma vida consagrada a Ele? E a mulher, sem virar da pia, simplesmente disse: falei sim, eu falei com ele. E o homem retrucou: o que ele disse para você? Ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Eu quero dizer para você, você ainda não chegou em casa. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus.